Estamos aqui no Conselho Tutelar com a coordenadora Juliana Moreira. Tudo bem, Juliana? Eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre as dificuldades, sobre os problemas enfrentados neste ano aqui no Conselho Tutelar. Bom dia, agradeço o convite, né? É sempre um prazer a gente estar aqui falando sobre as crianças e os adolescentes. Foi um desafio, está sendo um desafio muito grande, né, com relação às nossas crianças e adolescentes, os direitos violados, né? Eles estão assim com os direitos violados em todos os sentidos. Qual é a função do conselheiro tutelar? Fala um pouquinho para a gente. O Conselho Tutelar ele tem a função de resguardar o direito da criança e do adolescente, certo? Às vezes eles pensam assim, mas você tem que cuidar da criança. Não, eu tenho que resguardar o direito, a lei. Né? Então, assim, crianças com situação de vulnerabilidade, como agressão física, está fora da escola, situação de fome, falta de medicação, falta de atendimento de saúde. Então, tudo isso é a função do Conselho. E aqui em Mococa, como que têm sido os problemas enfrentados? Quais os maiores desafios que você tem enfrentado? Nós temos, né, uma estatística que nós fechamos ela semestralmente, né? E aí nós temos a estatística até junho. Eu consegui aqui que a gente acelerasse ela fechar ela até setembro, para a gente ter para vocês terem uma noção mais ou menos de como é o trabalho do Conselho Tutelar. Nós esse ano tivemos muitas dificuldades com gestantes. Né? Para quem não sabe, o Conselho Tutelar acompanha a gestante, porque ela já está com uma criança no ventre. Então, o Conselho Tutelar acompanha a criança desde a barriga. E aqui em Mococa está tendo muitos casos de gestantes que não realizam o pré-natal, que não usuárias de droga, que, inclusive, tem que ser internada em clínica, gestantes adolescentes de 13 anos, 12 anos, 14 anos grávida. Então, assim, a situação na parte de gestante está muito séria. E aí o Conselho entra para garantir o direito dessa criança que está no ventre e da mãe quando é menor de idade também. Quais os procedimentos que geralmente faz? É uma internação? O que pode ser feito por essa mãe e pela criança no ventre? Cada caso é um caso, né? E aí, no caso das usuárias de drogas, né, e de substâncias, elas são internadas em clínicas, a gente está com gestante internada e ela fica até ter o bebê, né? Todo o procedimento, todo o cuidado é feito nessas clínicas que não é em Mococa, né? São em outras cidades, mas Mococa tem o convênio. No caso das menores de idade, a gente cobra dos pais, porque elas ainda são menores. Então, são responsabilidade dos pais que esse pré-natal seja bem feito. Quando isso não acontece, as menores de idade vão para a casa de acolhimento. Nós temos adolescentes grávidas na casa de acolhimento, porque assim a família não se responsabilizou pelo pré-natal. Ela precisa ir para Campinas, porque ela é considerada gravidez de risco, porque ela é menor de idade, e aí não tem um acompanhante para ir para Campinas. Então, assim, está pondo em risco a mãe e a criança. E aí essa adolescente ela é acolhida. E como que está a questão da evasão escolar? Essa parte aqui em Mococa existe muito? Como que está acontecendo? Nessa situação, a gente tem um juiz aqui bem rigoroso com relação a isso. E ele pega bastante no pé do Conselho. Até setembro, a gente teve 300 casos de evasão escolar. Né? E, assim, às vezes, eles falam, meu filho não quer ir para a escola mais. Ele não quer estudar, tudo bem. Não é assim. É obrigatório que o adolescente estude até terminar o ensino médio ou até completar 18 anos de idade. E os pais não estão entendendo essa situação. Então, tem famílias que estão respondendo judicialmente, estão pagando multas de até 20 salários mínimos. Então, assim, eles vêm no conselho, falam, tá, pode deixar que eu vou lá falar com o juiz, leva assim até em motivo de chacota. Mas aí depois voltam chorando, desesperado, porque não tem dinheiro para pagar e tudo mais. Então, assim, você que tem seu filho, que não está indo na escola, e a gente teve casos de adolescente que não vai na escola desde 2023. E aí os pais estão respondendo judicialmente,
Se não é paga a multa, tem o bloqueio dos bens, o bloqueio do salário e tem até prisão de até 3 meses, do pai ou da mãe. E esse acompanhamento com a família, com a criança, ele é feito desde uma visita na escola, na casa? É assim que procede? Não, geralmente a escola informa, né? A escola informa o conselho porque é obrigatório 75% de frequência. Quando a escola percebe que esse número está abaixo, elas já informam o conselho tutelar e a gente já começa esse trabalho com a família. Então, aí a família é chamada, é orientada no primeiro atendimento, a gente fala sobre as punições, as advertências. Se persistindo isso, a família volta no conselho, assina um termo de advertência do conselho tutelar e a gente continua o acompanhamento. Persistiu as faltas, a gente aí encaminha para o juiz. Aí é com o judiciário. A pessoa, os pais têm que contratar um advogado e entrar com a defesa. Então, já começam os gastos aí, entendeu? E aí, persistindo, é isso. A apreensão dos bens, né? E tem caso de pais aí que está com busca e apreensão de 3 meses de prisão por abandono intelectual, porque aí já cai um crime, né? Além do direito violado da criança e do adolescente. Então, assim, tá uma situação muito difícil, porque os adolescentes, depois da pandemia, não querem ir na escola. E aí tem que ver que é para o bem deles que a gente está fazendo isso. E assim, mas eu moro só com a minha mãe e é separada do meu pai. A mãe e o pai respondem, mesmo que são separados. O filho ainda é dos dois, então todos os dois respondem por isso. E nessa parte de atendimento, além de levar ao médico, a parte judicial, existe também uma questão emocional para ser tratada com psiquiatra, psicólogos, psicanalistas? Tem alguns casos que vêm de faltas, né, de evasão escolar, que aí a gente descobre algum problema de depressão, alguma situação de bullying que ela sofreu na escola, por isso que ela não quer ir mais. E aí nós fazemos encaminhamentos para psicólogo, psiquiatra, terapia, né, e o que tiver que ser feito. Às vezes, um atendimento de evasão escolar surge muitas outras situações que não é só a falta, né? Às vezes ela não tem condição a escola está muito longe da casa, e aí não tem transporte para levar, o conselho também vê a situação do transporte ou uma escola mais próxima, tudo para que ela retorne para a escola. E vocês acompanham Mococa e região, se tiver casos também de evasão de crianças em fazendas, em lugares assim, distritos, também é parte do conselho tutelar? Nós acompanhamos Mococa, o distrito de São Benedito e Garaí, e as fazendas pertencentes ao município. Todas as fazendas que pertencem ao município são acompanhadas pelo conselho. Qualquer situação ou problema que a família possa enfrentar e precisar do conselho tutelar, procura por você aqui? O conselho é aberto, das 7 às 17 horas, não fecha para o almoço. Nós somos em 5 conselheiras, então, assim, tem conselheira o dia todo para fazer o atendimento. É só chegar com os documentos pessoais da criança e do responsável, que é atendido na hora. Não precisa marcar o horário, aqui a gente é porta aberta e nós fazemos o atendimento. É bom ressaltar que o conselho não está aqui para punir criança nenhuma. A gente está aqui para proteger o direito da criança e do adolescente. Porque, às vezes, fala, o conselho só serve para levar para o abrigo. Não, se ela foi para o abrigo, é porque os pais foram irresponsáveis e não tiveram condições de cuidar dessa criança. Então, aqui nós somos um órgão de proteção, não um órgão de punição. Um órgão, então, de prevenção e de proteção da criança e do adolescente desde o ventre materno. Exatamente. Desde o ventre materno, a partir do momento que a gente descobre que uma mulher ou uma adolescente está gestante e não está fazendo o pré-natal corretamente, aí ela se torna uma gestante de risco e aí o conselho tutelar acompanha. Nós tivemos casos de gestantes que não fizeram o pré-natal corretamente, fizeram uso de droga e, no nascimento do bebê, perderam a guarda do filho. Ou foi para algum familiar, ou foi mesmo para adoção. Existe algum caso em Mococa de abandono de criança desde o nascimento, em hospital, alguma questão assim?
Sim, existe. Infelizmente, a gente está tendo muita situação de crianças, de adolescentes, a partir dos 12, 13 anos, assim, os pais não querem mais. Eles falam, ó, você leva, eu não quero, dá muito trabalho. Então, assim, a casa de acolhimento está com bastante adolescentes que os pais não querem se responsabilizar. Eles preferem responder um processo, pagar multa, mas, assim, a gente está com um adolescente lá que tem pai, tem mãe, tem tia, tem avó, mas ninguém quer se responsabilizar. Os bebês, geralmente, é mais fácil porque a fila de adoção para bebê é muito grande, né? Então, o bebê dessa mãe usuária que eu falei, rapidamente eles são adotados. Mas as crianças, a gente tenta insistir na família, porque eles têm família, né? E aí fica um certo período na casa de acolhimento que a gente fala a rede trabalha, a escola, a saúde, o serviço social trabalha essa família para ver se ela cria estrutura para receber essa criança de volta. Mas, muitas vezes, a família não quer, não é que ela não tem estrutura, ela não quer e pronto. E aí elas estão no acolhimento, assim, à disposição da justiça para que ou vá para adoção ou a gente consiga uma família extensa para ela. Esse trabalho sendo assim preventivo, há casos também na cidade a respeito de pessoas de rua, mulheres de rua que engravidaram e também teve que colocar essa criança para adoção? Sim, nós tivemos casos, sim. Inclusive, eu estou aqui há 8 anos, eu acompanhei uma gestante em 2 situações de gestação, em 2 gestações dela, que o bebê nasceu na clínica e ela não teve nem acesso à criança. Foi tudo documentado, a família, por parte dela, não quis as crianças, porque ela já tem outros filhos e a família já se responsabiliza. A família, por parte do pai, também não quis, porque também já tinha filhos deles responsáveis por eles. E aí a família toda assina que não quer a criança e essa criança já sai do hospital e fica na casa de acolhimento até o processo de adoção. Infelizmente, é assim, né? Tem a situação que algumas operam, fazem laqueadura ou usam algum anticonceptivo, mas algumas não fazem isso. Eu estou com uma gestante que agora, essa semana, foi a 3ª internação dela. A gente fez a internação dela em 2021, ela teve o bebê, levou para a avó. A gente fez a internação em 2023, ela teve o bebê e foi para a avó. E agora, essa semana, a gente internou ela de novo gestante. A avó, graças a Deus, falou que vai se responsabilizar. Senão, seria outra criança que iria para adoção. Gostaria que você falasse para a gente qual o telefone, contato, como fazer para fazer denúncias aqui no Conselho Tutelar. A gente tem bastante canal de denúncia, né? Primeiro, nós temos o canal nacional, que é o Disque 100. O Disque 100, ele é lá em Brasília, e aí você pode ligar anônimo, e esse número só precisa ter o endereço. E aí, tendo o endereço, Brasília manda, os Direitos Humanos de Brasília manda para a Mococa, e aí nós fazemos a averiguação da denúncia. Nós temos 190 também, que, quando é caso de criança e adolescente, a Polícia Militar encaminha para o Conselho Tutelar. Temos a sede, né, que fica aberta das 7 às 17, pode vir fazer a denúncia, mesmo queira falar, não quero que apareça meu nome, eu quero que seja anônimo. Nós aqui temos isso, né? Quando nós entramos no conselho, a gente tem esse juramento de anonimato, ou também pode ligar nos telefones do Conselho Tutelar, que depois vocês vão colocar na tela aí. A gente tem um fixo, né, que é das 7 às 17, e o WhatsApp. E a gente tem os plantões. Eles funcionam das 5 da tarde às 7 da manhã do outro dia, todos os dias. Sábado, domingo e feriado, 24 horas. Então, assim, não tem motivo para falar, agora o conselho está fechado, eu não consigo denunciar. O conselho é um serviço essencial que funciona 24 horas. Meu agradecimento aqui a Juliana Moreira, coordenadora do Conselho Tutelar, por essa entrevista. E quem quiser saber mais informações, só vir aqui no Conselho Tutelar e procurar os conselheiros.